final de 2020. Lembro, claro. Bom dia, amada Polly. Glória a Deus por mais um dia, né? Guardando aqui uns minutinhos mais, só 2. A gente não pode até chegar mais amigos, irmãos, para iniciarmos. Obrigada pelo elogio, Polly. É o calor, minha filha. O calor tá grande demais. Preciso pôr um ar-condicionado aqui no meu escritóriozinho, né? Para que possamos fazer uma live mais confortável. Glória a Deus por tudo, né? Deixa eu pegar um abanadorzinho aqui enquanto o ar não chega, né? Seu Silvinho tá por aí, Polly? Um bom dia para ele. Grande é o Senhor, Jesus, muito digno de ser louvado. Aleluia. Um abraço pro seu Silvino, Polly. Oh, minha amiga Josi, bom te ver aqui. Quanto tempo, hein? Só pelas redes mesmo, né? Quem sabe um dia a gente se encontra, né, amiga? Depois de tantos anos. Fique aí ligadinha que Deus tem uma palavra pro seu coração, viu? Pro nosso, né? Vamos falar hoje do milagre da multiplicação, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou, né? E Ele está interessado em realizar milagres hoje ainda em nossas vidas, né? Eu estou seguindo um princípio dele, né, do nosso Senhor, que diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que bom a gente saber disso, né? Jesus deixou isso para que nós não desanimássemos quando tivéssemos uma reunião com 2 ou 3 pessoas. Mas nós já somos 4 pessoas aqui, né? Estamos ligadinhas para receber a bênção do Senhor, tocar em Jesus e ser tocados por Ele também, né? Aleluia. Eu vou fazer uma oração junto com vocês, inicial, para rogar, né, o milagre de Deus sobre nossas vidas. É Ele que estende a mão primeiro. Às vezes a gente também estende, mas Ele sempre nos busca. É Ele que nos busca primeiro. Ele vem ao nosso encontro, vem ao nosso socorro. Pai Celestial, nessa manhã bendita, em Tua presença nós nos encontramos, Senhor. E queremos Te agradecer pelas pessoas que já estão presentes nessa reunião, nesse momento de oração. Queremos agradecer porque o Senhor está sempre disposto a nos abençoar. E nós estamos aqui com as mãos estendidas para dizer: venha o Teu reino, venha o Teu reino. Que Tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, assim como ela é feita no céu. E a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Que bom estar no centro da vontade de Deus, né, amados? E a vontade de Deus, ela se manifesta na medida que nós buscamos, na medida que nós expressamos a nossa fé e a nossa devoção a Ele.
Então a palavra hoje que nós vamos nos expor está no livro de Marcos. Marcos é o livro dos milagres, né? Está em Marcos, no capítulo 6, versículo 34 a 44. Por que eu sempre tomo a palavra? Porque a palavra é viva. Ela não é letra apenas. Por detrás dessas letras tem um espírito de poder, um espírito de vida, que é o espírito do nosso Deus. E aqui está escrito assim. Digamos que essa palavra tenha um título, né? O valor de um coração compassivo. Esse era o coração de Jesus, cheio de compaixão. Coração amoroso, um coração que se importa com todas as pessoas. Hoje existem separatismos, né? Pelas políticas, pelas ideologias. Um levanta a bandeira do negro, outro levanta a bandeira do índio, outro levanta a bandeira das minorias. Mas Jesus é de todos. O bom é isso, né? Saber que Jesus é de todos, que Ele não faz acepção de pessoas, que Ele não exclui ninguém, Ele inclui a todos. Ele é todo inclusivo. Amém? E você e eu estamos inclusos no plano de Deus, né? Graças a Ele por isso. E a palavra diz assim: quando Jesus saiu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. É assim que Ele olha para o mundo hoje, da mesma forma. Olha para as multidões desgarradas, uma para um lado, outra para o outro, sem direção, e Jesus atrás, querendo apacentar. Alguns são alcançados, se deixam alcançar, se deixam conduzir para o aprisco do Senhor. Já outras, talvez tenham uma natureza mais diferenciada, digamos, de bode. O bode é mais teimoso, né? E o bode quer ir embora, o bode quer pular cerca. A ovelha não, ela é mansa, ela se deixa atrair, se deixa guiar. Que você seja uma dessas ovelhas alcançadas pelas mãos do bom pastor Jesus. E começou a ensinar muitas coisas. Quando ele viu as multidões, ele vivia cercado sempre de multidões, em busca de um milagre, né? Mas já estava caindo a tarde quando os discípulos foram se encontrar com Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora. Olha isso. Os discípulos sempre querem se livrar, né? Às vezes parece com a gente, né? Meu Deus, estou tão cansada, tão cansado. Tomara que já passe isso, tomara que essas pessoas, né, vão embora. Não é assim. Deus quer criar em nós um coração compassivo. Ele disse assim, que comprem estes, os discípulos disseram, né? Que estes comprem, manda essa gente embora, que comprem nesses sítios e povoados alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comidas a eles. Vocês estão vendo como Jesus tira o foco do problema e coloca o foco na solução? E às vezes a solução não está tão longe de nós, está bem em nossas mãos. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto, né? Aí o texto continua. Para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata, disseram os discípulos. Estão vendo como a tendência é sempre olhar para o problema e não para a solução? Mas Jesus redireciona o olhar deles novamente para o possível, para o que está diante deles, né? Para, digamos assim, o pouco que eles não conseguiam enxergar. Jesus respondeu: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. É um texto bastante conhecido, né? Essa história de todos nós. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos. Jesus é organizado. E na grama verde, porque era multidão. E quando fala de multidão, a organização é essencial. E Jesus pôs eles para sentar na grama verde, num lugar gostoso, num lugar de descanso. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo.
Estão vendo como Jesus gosta de trabalhar em parceria? Sempre, sempre, sempre. É raro um milagre de Jesus que ele realizou sozinho. Ele gosta da parceria, ele gosta de compartilhar, né? Jesus é maravilhoso. E ele entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Imagine, 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Que tremendo. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Meu Deus. Vocês estão vendo como Jesus era um homem cheio de fé? Fé e ação, fé e atitude, né? Queria convidá-los a guardar no seu coração esse versículo para que não esqueçamos desse milagre. Quando Jesus saiu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque parecia ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Marcos 6,34. Amados, a verdade liberta. A mentira aprisiona e escraviza. Mas a verdade, ela é libertadora. E a verdade vem pelo ensino. Então Jesus, como mestre dos mestres, ele não ia perder ou não perdia nenhuma oportunidade de ensinar ao povo como sair de situações difíceis. E a maioria das vezes ele fazia isso de forma prática, né? Por uma pedagogia que muitos descobriram anos e anos e anos depois, né? Como Paulo Freire. A pedagogia do palpável, daquilo que se vê, de tomar os elementos da natureza para ensinar coisas, lições, né, que vão beneficiar a nós enquanto ensináveis, né, estudantes do Evangelho de Jesus. Então a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto aqui é a disposição para mudar de planos. O texto bíblico relata que Jesus havia convidado os seus discípulos para um lugar à parte. Sabe para quê? Para descansar. Vocês imaginem, não tinha meio de transporte, não tinha nada que facilitasse as andanças, né, de Jesus e dos discípulos para realizar as obras do Pai. Eles faziam tudo isso a pé, na canela mesmo. Acho que deviam passar um sebinho de carneiro, né? para facilitar, mas não era fácil. Então Jesus chamou eles à parte para descansar. Todos estavam demasiadamente cansados, Jesus e os discípulos, porque Jesus também era de carne e de osso. Mas quando eles chegaram do outro lado, quem estava lá? A multidão. Eles saíram para descansar, a multidão, outra multidão já estava do outro lado, aguardando Jesus. Mas quando eles chegaram do outro lado, eles ficaram meio decepcionados, principalmente os discípulos. Jesus não, que Jesus sempre vive para servir, né? Então, naquele momento, eles tinham 2 opções: ou descansar e deixar o povo para lá, né? Ou então dar atenção à multidão. A Bíblia diz que ele se compadeceu daquela gente. Eu acho tão lindo quando a Bíblia fala que Jesus era movido de íntima compaixão. Isso está faltando em nós, em nossos corações, dos cristãos de um modo geral. Nós geralmente nos movemos para ajudar outras pessoas, talvez por um peso de responsabilidade ou por uma peninha, né? Uma dó, mas é íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É a empatia, é se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse nessa condição, né? Então, decidiu o que fazer. Vamos ministrar as necessidades das pessoas, não vamos descansar. Plano B. O plano A era descansar, porque já estavam há dias, né, caminhando, divulgando a palavra, curando, libertando, que Jesus nunca ficou parado. Foram 3 anos e meio de um ministério muito intenso, né? Então, o que a gente aprende aqui é que um coração compassivo é capaz de mudar seus planos quando está em jogo o benefício de outra pessoa. Mas no mundo tão egoísta, egocêntrico, a gente olha primeiro para nós,
né? Ao invés de olhar para fora, olhar para as necessidades das pessoas. Amados, tudo no reino de Deus funciona na lei da semeadura e da colheita. É dando que se recebe. Então, quando eu tiver com uma grande dificuldade, inclusive isso é uma dica terapêutica. Quando eu estiver com uma grande dificuldade, ao invés de eu olhar para mim, se eu estiver triste, deprimida, cansada, olhe para o lado, vai ter alguém pior do que você. Olhe para o lado e diz, não, eu vou esquecer de mim agora, eu vou ajudar essa pessoa. Oh, meu amado, a solução já chegou aí. Quando você olha para alguém, estende a mão, como Jesus sempre fez, a semeadura é instantânea. Ou a colheita, melhor dizendo. Você semeou, a colheita vem imediatamente, porque é dando que se recebe. A gente sabe disso, mas pratica pouco. E essas palavras vêm para mexer conosco, né? Mexer com a nossa disposição de servir. Nós estamos aqui para receber o nosso milagre, claro. Mas uma vez que eu recebo, eu devo correr e repartir com alguém. Durante esses dias todos que a gente tem feito essas lives, a lição é essa. Os amigos que levaram o paralítico a Jesus, os amigos que levaram o cego a Jesus, né? A mãe que trouxe sua filha para Jesus. Então está sempre envolvendo a ajuda de terceiros. Muitas vezes tem pessoas aí sem forças de buscar a Deus, sem forças de vir até Cristo. E nós precisamos ir até essas pessoas, pegar pela mão e dizer, tem jeito sim, Jesus opera milagres. E quando eu fizer isso, eu já estou me abençoando, já estou recebendo a bênção, né? Já estou recebendo os benefícios dessa minha semeadura. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui com Jesus, quando ele olhou para as multidões e viu como ovelhas que não tem pastor, o que é que o coração pastoral de Jesus sentiu? Compaixão. E disse, eu vou ajudá-las. Eu vou apacentar essas vidas, eu vou cuidar delas, né? Então, o coração compassivo muda planos para ajudar outras pessoas. Primeira lição, amém? Vamos aprendendo, porque quando Jesus encontrou com essa multidão aqui, ele primeiro partiu para ensinar, e eu estou aqui também como mestre, né? Auxiliar de Jesus, para ensinar princípios de vida que funcionam na nossa vida prática, que são princípios de fé, né? A gente vê a história, me lembrei da história do bom samaritano. Enquanto que os levitas, que era da classe sacerdotal, passava com sua aparência, suas vestimentas, tinha alguém caído à beira do caminho. Eles olharam e passaram de largo. Eram levitas, eram religiosos, mas estavam preocupados apenas em cumprir sua obrigação no templo, em cumprir um ritual. Mas Jesus não dá valor a essas coisas, Jesus dá valor àquilo que sai do coração. Então Jesus parou, né? Jesus também tinha um compromisso. Só que Jesus dá importância às pessoas porque ele sente compaixão. E ele olhou para aquela pessoa caída à beira do caminho e foi lá, pegou, botou nos ombros, limpou as feridas, colocou azeite, levou para um lugar, pediu que alguém cuidasse e exercitou misericórdia. Amados, misericórdia, a palavra misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro. Sempre tem alguém pior do que nós, que precisa de algo muito mais urgente do que nós. Tem alguém do teu lado, no teu vizinho, pensando em suicídio nessa hora. E eu estou aqui dizendo, meu Deus, me ajude a ser sensível às necessidades das pessoas, né? As minhas também, eu busco por elas, eu busco por mim, pela minha família, mas sempre tem alguém que precisa mais do que você. Foi isso que Jesus fez. Saiu para descansar, depois as multidões cercavam ele, ele disse, não, eu vou cuidar das pessoas, né? E às vezes eu penso assim, não todos os dias, mas às vezes eu digo, não, a noite ficou para dormir, eu estou cansada, mas eu vou fazer algo em função de alguém. Isso é maravilhoso, né? Então, o primeiro ponto, disposição para mudar de planos, mesmo em meio ao cansaço. Segundo, disposição para ver se pode dar mais um passo, né? Quando os discípulos vieram dizer a Jesus que despedisse a multidão porque o horário já estava avançado, podiam não estar realmente preocupados com a multidão. Eles estavam preocupados era com eles mesmos. Eu quero é descansar. Mas aí o que é que acontece? Jesus olha para eles. Também eu acredito que com compaixão dos discípulos. E Jesus, eles estão cansadinhos, mas eu também estou. E Jesus redireciona o olhar deles, tirando o olhar deles da sua necessidade imediata, que era descansar. E ele disse,
Dai mesmo vocês de comer, não vamos despedir as multidões de mãos vazias. Vocês estão vendo? Ontem eu falei que Jesus nunca despede ninguém de mãos vazias. E Jesus disse, dai-lhe vós de comer. Você tem na tua mão, o que é que tem na tua mão aí que você não está enxergando? Você tem um pouquinho, esse pouquinho na mão de Jesus vai virar muito, vai se multiplicar. Hoje nós estamos vivendo dias de recessão, o mundo está com medo de passar fome, né, por conta da pandemia, a bolsa de valores em cima e embaixo, e todo mundo preocupado se vai vir uma onda de fome sobre a terra. Nós precisamos tirar o foco das coisas que nos entristecem. Muitas pessoas só focadas no problema, e Jesus dizendo, foque em mim, foque na solução. Eu sou a solução, mas vocês podem também junto comigo. O que é que vocês têm aí na mão? Né? O que é que vocês têm na mão? Aí finalmente chamou a atenção dos discípulos para eles, para olhar para eles, que eles tinham algo na mão, podia, na mão de Jesus, transformar num grande milagre. E assim foi. Eles olharam, entregaram aquele jovem que estava com peixe, entregou 5 peixes. Eles olharam assim, mas o que é 5 peixes? 5 pães e 3 peixes para uma multidão, né? Sempre raciocinando negativamente. Às vezes as pessoas são assim. Não recebem o milagre porque racionaliza tudo. Porque são pessimistas, fatalistas, não vai dar certo, vitimistas, coitado de mim. Mas Jesus está aqui nos ajudando a tirar os olhos de nós, do vitimismo, né, do coitadinho que sou eu. Eu não sou coitado, você não é coitado, você é alguém que tem algo para repartir. Deus está me direcionando para essa palavra hoje. Todos os dias eu oro e digo, Pai, qual é a palavra de amanhã? Fui dormir um pouquinho tarde, preocupada, pensando nessa palavra, meditando, né? Então você precisa ter disposição para ver se pode dar mais um passo. Outro dia, amados, eu estava aqui em minha casa. Eu gosto de compartilhar minha experiência, né, com as pessoas. Meu Deus, já é 8h22. Jesus, deixa eu correr. Passa tão rápido, né, amados? E alguém ligou que uma pessoa estava à beira do suicídio. Eu estava almoçando, larguei o prato na mesa e saí correndo. Deu uma dor de barriga porque eu fiquei logo impactada, porque era um jovem a quem eu já estava acompanhando ele, na dificuldade dele. Inclusive, há uns 10 dias atrás, eu já tinha posto mão, orado por ele. E de repente, eu saí correndo, desesperada. Quando eu cheguei lá, infelizmente, ele já estava enforcado. 20 anos. Eu digo, ai meu Senhor, mas pensa numa dor que ficou no meu coração. E o inimigo naquela hora quer acusar a gente, né? Você devia ter feito mais. Mas o Espírito Santo veio e disse, não, você fez o que estava ao seu alcance. Eu já tinha ido 1 semana antes, ou 10 dias antes na casa dele, conversei, orei, mas infelizmente a fé dele não foi ativada, ele não reagiu e se suicidou, infelizmente, amados, acontece isso, né? Mas pelo menos eu corri, eu fui atrás, eu fiz, e você precisa fazer o mesmo. Tem gente do seu lado, na sua família, que precisa dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Talvez você não faça sozinho, mas você chame Jesus para operar um milagre da multiplicação, e você vai poder socorrer alguém, tá bom? Então Jesus queria ensinar os discípulos que eles podiam fazer muito mais do que eles achavam que podiam, né? Mas a terceira coisa é a disposição de mudar o foco para resolver um problema. Mude o foco do problema para a solução. Isso é uma dica terapêutica, é uma dica de fé. O problema está aqui gigante diante dos meus olhos. Eu vou diminuir esse problema, porque o problema tem a dimensão que você dá a ele. Se você decidir que esse problema é pequenininho e que ele vai desaparecer, assim será. Mas nós ficamos olhando para o problema, meu Deus, e não vai dar certo, e isso e aquilo. Não, meu amado. Fé é chamar a existência o que não existe. É você olhar para o problema, desviar o foco e dizer, o meu Deus é maior do que esse problema. O meu Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Jesus veio à terra, ele multiplicou pães e peixes e alimentou 5.000. Ele pode fazer muito mais. Hoje, se eu exercitar a fé e desviar o foco do problema para a solução. Jesus sempre manteve o foco na solução, nunca no problema.
em todos os milagres. Você pode ler toda a Bíblia, todos os evangelhos, que Jesus nunca vai falar o problema, ele sempre vai falar a solução. Amém? Ele sempre vai falar a solução. Olha para uma árvore, não tem fruta, ele traz a solução. Mandou cortar, a árvore que não dá fruto corta, mas sempre tem uma solução, né? Então eu lembro também de uma passagem bíblica onde uma viúva pedia ao profeta para saldar suas dívidas. E o que é que o profeta disse? O profeta Elias: o que é que tu tens aí na mão? Ah, eu tenho uma botija de azeite e um punhado de farinha. Pois pronto, me dá aí que eu vou operar o milagre e vou orar ao Deus Todo-Poderoso. Naquele tempo ele não tinha Jesus ainda, mas ele clamou a Deus Todo-Poderoso. Eles conheciam a Yahvé, o Deus Criador. E aquela viúva saldou toda a sua dívida através de uma botijinha de azeite e de um punhado de farinha. É possível que nós permaneçamos com problemas porque insistimos em olhar para ele, amados. Nós insistimos em olhar para o problema ao invés de olhar para a solução, mas hoje nós vamos mudar o foco da nossa atenção. Amém? Se querer que o nosso pouco venha a se multiplicar para ajudar as pessoas, eu vou ter para mim e para as pessoas. Elias comeu aquela comida. Quem visse ia criticar o profeta e dizer: que oportunista, uma viúva, coitada, só com um pinguinho de coisa na mão, um punhadinho, né? E aí ele come e depois o milagre acontece. É a lei da semeadura e da colheita, que foi imediata. E a viúva teve todas as suas dívidas saldadas. Precisamos viver de forma planejada e organizada. Jesus organizou de 30, de 50 e de 100, melhor dizendo. Mas nunca permitir que o nosso coração se torne insensível em face das necessidades das pessoas. Bom dia, minha amada Orleide. Cada hora entra um. Vamos ficar atentos para vocês estarem comigo, né, gente? É tão bom a gente, apesar de não estar falando, mas eu estou vendo aqui que vocês estão escrevendo, né? 8 horas começa. Se Julinha tivesse aqui do meu lado, já tinha dito: olha, gente, é 8, de 8 a 8h30. Eu acho que amanhã ela vai estar, viu? Eu sinto falta dela porque ela traz uma alegria, né, para as nossas lives. Mas não posso estar com ela todos os dias. Apesar de, às vezes, ela querer falar demais. Eu tenho que estar, controlando, que a bichinha gosta de falar. É uma bênção. Mas louvado seja Deus pela vida dela e pela vida de cada um de nós que está aqui, né? Então o foco da nossa atenção deve se voltar para o que temos em mãos. Essa é a lição maior desse texto. O que é que você tem em mãos hoje que você vai colocar na mão de Jesus? Isso é tirar o foco do problema para a solução. Você sempre tem algo que na mão de Jesus pode virar um grande milagre. Amém? Nós vamos orar nessa hora, né? Estamos encerrando nossa live. E eu queria dizer que não temas. A Bíblia tem 366 vezes a frase não temas. Foi tão lindo que o Espírito Santo guiou os escritores da Bíblia que 365 são os dias do ano. Mas lá na Bíblia tem 366 vezes não temas. Sabe por quê? Porque ele preocupou até com o ano bissexto. Que lindo, né, amados? Então o nosso Deus é né? E a Google falou: fico muito feliz em lhe ajudar, mas eu quero a ajuda do Espírito Santo agora para operar o milagre que você precisa nessa manhã, né? Então eu quero convidar você a tirar o foco do seu problema. Tira o foco das notícias ruins que está na mídia. Segunda onda, terceira onda, e a confusão, e a fome, como é que vai ser? E quando o Bolsonaro não pagar mais o auxílio emergencial, como vai ser? E como é que chama? Os preços subindo todos os dias, às vezes dá um branquinho na memória, né? A inflação, né? E a inflação, realmente está tudo muito difícil, mas tire o olho disso. Nós podemos viver com muito menos. Olha, essa pandemia me ensinou tanta coisa, me ensinou a perder peso. Muita gente ficou ansioso, comeu mais. Isso significa que se eu perdi 10 quilos na pandemia, eu gastei bem menos, porque eu comi bem menos, não é mesmo? Então, aprendi a viver com menos. Aprendi a dar graças pelo pouco, sem aquele desespero. Ansiedade não é de Deus, meus amados.
Ansiedade não é de Deus. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Tá doente? Tira o olho da doença, tira o foco do problema. Jesus é a minha cura. Tá com pouca coisa na despensa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Tá com alguém passando necessidade? O meu Deus vai suprir as necessidades em glória dessa pessoa. Nós não podemos ficar falando o problema, nós vamos falar a solução, como Jesus. Amém? Jesus falou a solução. E nós vamos orar nessa hora para isso, meus queridos. Pode o mundo virar de cabeça abaixo, mas o Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. Não tem me faltado até aqui. O pão nosso de cada dia Ele tem nos dado hoje. Hoje eu já comi, e você? Comi um queijinho ali, né, com um cuscuzinho, assim, uma fatiazinha, porque eu estou me policiando, vigiando, né? Mas eu quero te dizer, o pouco na mão de Jesus é multiplicado. Essa é a lição dos 5 pães e dos 2 peixinhos, né? Tira o foco do problema. Sempre você pode dar mais um passo. Eu posso refazer uma agenda para ajudar alguém. É isso que Deus está chamando nós para fazer. Essa pandemia está mexendo com a nossa sensibilidade, com a nossa compaixão. Eu tive com meu irmão outro dia, ele disse isso para mim. Ele disse: olha, as pessoas estão mudando, estão se tornando mais humanas, pelo menos uma boa parte, porque quem é ruim, que não se deixa tocar por Jesus, esses não mudam. Mas se não é o seu caso, eu creio. O seu caso é que você é alguém ensinável. Jesus se reuniu à multidão e foi ensinar. Ensinar na prática, primeiramente, operando um milagre. Ensinando as pessoas a não olhar para o problema, mas olhar para a solução. Vamos fazer isso agora? Vamos olhar para a solução? Vamos tirar o foco das dificuldades, da circunstância, dos medos, das ansiedades e colocar o foco no operador de milagres. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta palavra de fé que veio alimentar primeiramente o nosso espírito, Senhor. E segundo, através da nossa fé, nós teremos todas as nossas necessidades supridas em glória, porque o Senhor é o Deus que opera milagres. O Senhor nunca despediu ninguém de mãos vazias. Quando os discípulos queriam mandar a multidão embora, porque eles estavam cansados e queriam descansar, assim como o Senhor também, o Senhor voltou a olhar para eles e disse: não vamos despedir as multidões de mãos vazias. Vocês mesmos vão dar de comer a eles. E eles ficaram assustados, Senhor, porque olhava para as circunstâncias, olhava para aquele pinguinho de pão e aquele pouquinho de peixe para uma grande multidão. Mas um ensinamento o Senhor deixou, que o pouco nas nossas mãos se torna grande nas mãos do Senhor. Se você está com uma dificuldade financeira, meu amado, olha para a mão de Jesus agora, não olhe para a sua não. Na mão de Jesus o milagre vai acontecer. E eu profetizo em nome de Jesus, que nessa manhã, onde estiver uma necessidade financeira, uma necessidade material, seja agora suprida pelas mãos do Todo-Poderoso. Pega o teu pouco e diga: está aqui, Jesus. Não vai dar para eu pagar essa conta com esse pouquinho de dinheiro. Mas, meu Deus, multiplica. Eu não sei de onde virá, de como vai ser. Mas multiplica, Senhor, em nome de Jesus. E assim será. Eu tenho história de milagres financeiros também. Quando eu me encontrei com Jesus, eu não tinha nada. Meu esposo estava desempregado. Hoje nós temos para dar, para repartir. Nós temos hoje para abençoar vidas. E assim Deus quer fazer com você. Eu pus o meu pouquinho na mão de Jesus. Meu dízimo, minha oferta. Todos os domingos que eu ia aos cultos. Vendia pão, vendia ovo de galinha, criava galinha caipira. E era fiel no pouco. Eu trazia para as mãos de Jesus. E Ele devolveu muitas vezes mais, porque é a lei da semeadura e da colheita. Receba a sua bênção nesse dia. E se quiser se unir a nós para perseverar na oração, para outros milagres, amanhã às 8 horas, novamente, até às 8h30, estaremos juntos. Amém? Um beijo no coração. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar.
Que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto, o seu lindo olhar e te dê a paz, que excede todo entendimento. E Ele deixa essa lição para você, não viva ansioso. Basta cada dia o seu próprio mal, amanhã é um novo dia. E o seu dia está nas minhas mãos. Até amanhã. Convide mais pessoas e nos ajude a espalhar as boas notícias. Compartilhando essa live, dá a sua curtidinha aí. Faça o seu comentário e vamos tocar para frente. Você vai me ajudar a espalhar as boas novas do Evangelho de Jesus. Amém? Beijinho no seu coração e até amanhã.